Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E a nossa conversa de hoje é a respeito da integração curricular. Desde o final do século passado, nós estamos enfrentando uma série de reformas curriculares, uma série de reformas educacionais. Neste momento, estamos acompanhando e pesquisando a implementação da reforma do ensino médio e uma questão que sempre aparece é a defesa da integração curricular. Um certo entendimento que o currículo seria um conjunto de disciplinas que não conversam entre si e que seria necessário avançar para uma integração desse processo. Bom, dito isto, nós pensamos que seria muito importante que todas e todos pudessem distinguir concepções, teorias, modalidades de organização e formas de integração curricular. Entendemos que a partir da literatura consultada, que nós apresentaremos essa literatura lá no final do nosso vídeo, entendemos que a partir dessas obras, desse campo de conhecimentos chamado estudos curriculares, estas questões, ou seja, concepções, teorias, modalidades e formas de integração, elas acontecem de maneira conjugada. É impossível, na nossa visão, separar uma coisa da outra. É muito importante que a gente entenda que por trás da integração curricular há uma certa concepção de currículo, há uma certa teoria de currículo e, obviamente, uma determinada modalidade de organização. Um outro objetivo da nossa conversa hoje é que todas nós possamos conhecer as críticas ao currículo por disciplinas e as justificativas do currículo integrado. Ou seja, sempre que se defende um currículo integrado é a partir de qual noção de currículo por disciplinas, sempre que se defende um currículo integrado é baseado em qual argumento. Então, estas questões elas estão aí espalhadas na literatura da área e nós tentamos aqui agrupá-las para apresentá-las de uma maneira didática, no sentido de ser cada aspecto num determinado momento, mas insistindo que essas questões operam de forma conjugada. Então, passemos, portanto, às concepções de currículo. Uma parcela importante da literatura sobre o assunto apresenta algumas concepções de currículo e nós destacamos estas, porque entendemos que são as concepções mais aceitas pela área. Currículo como seleção e organização de conhecimentos. Durante algum tempo, os curriculistas, as pessoas que trabalhavam com currículo, pensaram que bastava selecionar determinados conhecimentos e organizar esses conhecimentos de tal maneira que se estabelecesse a partir da lógica das disciplinas ou a partir da própria área de desenvolvimento, se estabelecesse uma progressão razoável desses conhecimentos. Então, o que seria ensinado no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento e assim por diante. Essa é uma ideia de currículo, ou seja, uma concepção de currículo pautada na seleção e na organização de conhecimentos. Na maior parte dos casos, os conhecimentos eram selecionados em função da utilidade e da eficiência que a posse desses conhecimentos representaria para as pessoas que deles se apropriassem. Entretanto, por volta dos anos 60, dos anos 70, há um movimento muito importante de crítica à função que aquela escola, que a escola para uma determinada parcela da sociedade vinha desempenhando, ou seja, sobretudo os efeitos daquela escola, e o currículo passou a ser entendido como uma forma de controle. De tal maneira que alguém selecionava os conhecimentos que fariam parte desse currículo e essa seleção seria vantajosa para um determinado grupo, porque afinal de contas controlaria, regularia aquilo que estava sendo ensinado e, portanto, o sujeito que iria se formar a partir daquilo que seria ensinado e deixaria uma série outra de conhecimentos do lado de fora e que, portanto,
esses conhecimentos, ao não fazerem parte do currículo, também seriam tomados como conhecimentos não importantes. Então, forma de controle daquilo que estava sendo ensinado e também da pessoa que estava sendo formada. E uma concepção mais recente de currículo, bastante aceita na literatura mais contemporânea, é a ideia de currículo como experiência, ou seja, tudo aquilo que acontece na escola. A ideia de currículo como texto da cultura. Ao selecionar determinadas narrativas e não outras, ao priorizar determinados conhecimentos e não outros, ao priorizar determinadas visões de mundo e não outras, nós estaríamos atuando diretamente no processo de subjetivação, diretamente na formação de certas pessoas e não outras, de certas pessoas que fossem interessantes para aquela sociedade, para aquele projeto de sociedade almejado. Então, nesse entendimento de currículo, ou seja, nessa concepção de currículo como tudo aquilo que a escola propõe ou não propõe, não cabe mais a ideia de currículo oculto, por exemplo. O currículo oculto seria algo bastante marcado nessa segunda concepção de currículo como forma de controle. Na ideia de currículo como experiência, de currículo como texto da cultura, não existe currículo oculto, tudo está explícito. Ou seja, ao não prestigiar, ao não priorizar determinados saberes, o currículo está propositadamente entendendo aqueles saberes como não importantes, entendendo que aqueles saberes não devem constituir a formação de pessoas. Todavia, ao não priorizar esses saberes, nós estamos formando pessoas de uma certa maneira. Uma parte da literatura entende que existem certas teorias de currículo, certas formas de produzir currículos, certas noções que inspiraram a produção de currículos, certas maneiras de explicar o currículo. E uma parte dessa literatura vai dizer que o currículo, existem propostas curriculares, existem teorias de currículo que estão muito comprometidas com a formação de sujeitos para atuação na sociedade que aí está. Essas teorias seriam as teorias tradicionais do currículo. Elas selecionam conhecimentos, elas determinam, elas organizam esses conhecimentos e elas têm por objetivo fundamentar os trabalhos das escolas de tal maneira a formar pessoas que lidem bem com esse desenho social, com as características dessa sociedade e que sejam pessoas bem-sucedidas nessa sociedade. Entretanto, existem outras teorias que vão dizer, que podem ser entendidas da seguinte maneira: a sociedade que aí está, ela é desigual. A sociedade que aí está, ela favorece determinadas pessoas, ela atua no afastamento constante e infinito, né? Um afastamento para sempre, um afastamento definitivo. Infinito não seria uma palavra adequada, um afastamento definitivo de outras pessoas do acesso àquilo que a sociedade vem produzindo de mais interessante, de mais benéfico, de mais útil, né? Para dizer uma palavra assim mais comum. Então, nesse sentido, ou seja, essa crítica feita a essa sociedade e a ideia de que tudo aquilo que se produz na sociedade, tudo aquilo de bom que se produz naquela sociedade deve ser partilhado com todas as pessoas e que todas as pessoas precisam se beneficiar de forma crítica de tudo aquilo que a sociedade produz. Então, estas outras teorias, este outro conjunto de teorias, vem sendo classificado, vem sendo categorizado como teorias críticas de currículo. Então, as teorias tradicionais formam as pessoas para atuação nessa sociedade, no desenho que aí está. As teorias críticas formam as pessoas para uma atuação crítica e para uma transformação na sociedade que aí está. E, mais recentemente, desde meados dos anos 90, o que nós temos percebido é que a literatura sobre currículo, ou seja, as teorias sobre currículo, vem se afastando de uma explicação marxista da sociedade, de uma explicação baseada numa sociedade pautada no desenho de classes, e vem buscando, a literatura sobre currículo vem buscando outras formas de análise da sociedade, que pode se organizar
essas outras formas podem se organizar naquilo que vem sendo chamado de teorias pós-críticas do currículo. Então elas abriram mão da contribuição exclusiva do marxismo, e no caso da educação física, da teoria da ação comunicativa, e elas vão buscar apoio nos estudos de gênero, no pós-modernismo, no multiculturalismo crítico, no pós-estruturalismo, na filosofia da diferença, na teoria queer, no pós-colonialismo, ou seja, há outras formas de analisar a sociedade que trabalham, que concebem as relações de poder como micro-relações, que entendem que a linguagem exerce um papel fundamental na produção da realidade, e esse conjunto de teorias do currículo que vão se inspirar nessa outra maneira de entender a cultura, de entender a linguagem e mesmo nessa outra maneira de entender o conhecimento, esse conjunto pode ser agrupado nas chamadas teorias pós-críticas do currículo. E as modalidades de organização, segundo a literatura consultada, segundo a nossa leitura da literatura consultada, ela pode ser classificada, pode ser tipificada da seguinte maneira: currículo por disciplinas, que não há dúvida que é o mais comum no último século e meio da educação, ou seja, um currículo baseado em disciplinas, e nós, todas e todos, também conhecemos excelentes experiências, excelentes propostas do currículo integrado. Então, o currículo baseado em disciplinas, ele trabalha normalmente a partir da lógica da produção de um conhecimento, considerando a especificidade de um objeto e considerando as metodologias de pesquisa específicas daquela área, ou seja, daquele componente. Há uma tradução direta das áreas do conhecimento externas à escola para aqueles que se tornam os componentes do currículo. Então, estou me referindo à língua portuguesa, à arte, geografia, matemática, história, etc., seja nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, seja no ensino médio e mesmo na universidade. O currículo por disciplinas ele é menos frequente, mas ele também está presente na educação infantil. Então essa é uma maneira de entender, essa é uma modalidade de organização do currículo, e uma outra modalidade é o currículo integrado, em que as fronteiras entre as disciplinas podem desaparecer, e também existem várias formas de pensar o currículo integrado. Então, é uma outra visão de conhecimento e uma outra visão também da organização e desenvolvimento do trabalho escolar. E as formas de integração, elas, pelo menos na leitura que a gente faz da bibliografia, elas estão disponíveis na literatura da área, são as seguintes, que estão disponíveis na literatura da área. Então, nós temos o currículo por competências, o currículo baseado nas disciplinas de referência e o currículo a partir das demandas sociais. Então, o currículo por competências vem sendo a tônica principal no discurso curricular, curricular oficial, pelo menos desde o final da década de 90, em que os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio apresentaram essa ideia de currículo por competências. E nós temos visto documentos curriculares estaduais, municipais e mesmo a Base Nacional Comum Curricular, que também vai procurar se organizar a partir das competências. Então, entendendo competência como uma capacidade de mobilizar recursos, conhecimentos de ordem conceitual, procedimental e atitudinal para enfrentar problemas cada vez mais urgentes da sociedade contemporânea, então seria a mobilização desses conhecimentos, que ela não precisa respeitar a lógica das disciplinas, ela pode se organizar sobretudo a partir da resolução de situações de problema. Ou seja, haveria num currículo por competências, nós definiríamos determinados problemas de antemão e os estudantes seriam estimulados a resolver esses problemas, buscando conhecimentos de várias ordens e fazendo com que esses conhecimentos conversem na resolução desses problemas. Então, não haveria uma prioridade
a determinado conjunto de conhecimentos, não haveria o desejo, né, de satisfazer exclusivamente uma área. No currículo por competências, as competências, quando redigidas, elas implicam na mobilização de recursos, de conhecimentos de várias maneiras, né? Recursos e conhecimentos de várias ordens. Já no currículo baseado nas disciplinas de referência, ele está muito presente naquelas organizações interdisciplinares, ou seja, você pode até partir de um problema, mas para solucionar aquele problema, a disciplina de língua portuguesa, a disciplina de educação física, a disciplina de arte, por exemplo, vão atuar conjuntamente na produção de um determinado material, na busca de uma determinada solução, né? Ou seja, o professor ou a professora de língua portuguesa, de arte, de educação física, ou de química, física e biologia, ou de sociologia, história, geografia e filosofia, atuarão de forma integrada, contribuindo com esses conhecimentos que são específicos das suas disciplinas e ajudando os alunos a encontrar soluções para aqueles problemas. E por último, pensar um currículo a partir das demandas sociais é olhar para as grandes questões que afligem a sociedade contemporânea, sem que seja necessário segmentá-las, e aí abrindo mão de qualquer lógica disciplinar e abrindo mão de qualquer noção de interdisciplinaridade, ou seja, de conversas de disciplinas, ou seja, abrindo mão de qualquer, muito mais preocupados com os conhecimentos que estão disponíveis na sociedade, nós operaremos juntos para compreender aquelas mazelas, compreender aqueles desafios, compreender aquelas situações. Então nós temos temáticas muito importantes, como a temática da saúde, como a temática do meio ambiente, como a temática do saneamento, como a temática da preservação da fauna, da preservação da flora, como a temática do combate às doenças, como tantas e tantas e tantas temáticas que nos afligem cotidianamente. Então, desde sistemáticas para a melhoria da produção de alimentos e da distribuição de alimentos, desde sistemáticas apropriadas para o combate à disseminação de doenças, ou seja, você tem aí um rol infinito de questões que podem e devem ser enfrentadas de forma integrada. Cada vez mais nós entendemos que essa posição ela rompe com tradições, ela rompe com entendimentos, ela rompe com aquilo que nos aprisiona em determinadas visões de educação. Bom, dito isto, ou seja, apresentado de maneira assim, muito ampla, bastante superficial essas questões, passemos a essa operação que eu sei que é arriscada, ou seja, vamos fazer uma crítica ao currículo por disciplinas a partir da literatura para que a gente possa defender e pensar no currículo integrado, para que a gente possa apresentar justificativas do currículo integrado. Então, em primeiro lugar, o currículo por disciplinas, na visão da literatura consultada, ele desconsidera os interesses das estudantes, os interesses dos estudantes, suas experiências e características do contexto cultural. Então, o currículo por disciplinas ele acaba seguindo um plano de trabalho que é muito mais centrado na lógica da disciplina do que naquilo que interessa a quem está lá, naquilo que caracteriza o contexto onde esse trabalho pedagógico acontece. Na maioria das vezes, o currículo por disciplinas obstaculiza a discussão das questões mais relevantes. Ou seja, os grandes problemas que afligem as pessoas da sala de aula e que às vezes afligem aquela comunidade, e que às vezes afligem a sociedade como um todo, às vezes estão distantes, porque é possível organizar um currículo por disciplina sem conhecer aquela comunidade, sem conhecer aquela escola, sem conhecer aqueles estudantes, porque como eu já disse, como já repeti inclusive, o currículo por disciplinas ele está baseado na lógica de desenvolvimento, naquele trabalho histórico de produção de conhecimentos naquela disciplina específica. Uma outra crítica ao currículo por disciplinas é que há um certo desestímulo das relações sociais entre discentes, entre docentes e entre discentes e docentes, ou seja,
Nesse sentido do currículo por disciplinas, trabalhar com um estudante na sala de aula, uma estudante, ou trabalhar com 30, 35, 40, faz pouca diferença, porque a lógica é sempre a lógica de desenvolvimento daquela área, daquele conhecimento específico. Uma outra crítica é que o currículo por disciplinas dificulta o diálogo a partir de problemas práticos, ou seja, é como se os problemas práticos não existissem, como eles estivessem do lado de fora, porque afinal de contas nós precisamos no currículo por disciplinas avançar, porque a ideia, né, avançar na progressão dos conhecimentos, porque a ideia é que as pessoas se apropriem daqueles conhecimentos. Às vezes, sem fazer conexão nenhuma com os problemas práticos que aqueles próprios conhecimentos poderiam nos ajudar a resolver. É por conta disso que o currículo por disciplinas ele costuma inibir a percepção das conexões entre as disciplinas, ou seja, as disciplinas, embora elas tenham sido metodologicamente, num outro momento da história, produzidas de forma dissociada, na verdade, esse conjunto todo de disciplinas ajuda a explicar a realidade. Então, ao trabalharmos por disciplinas, fica bem difícil para o estudante, bem difícil para a estudante perceber a conexão entre elas, sobretudo quando determinada disciplina acontece das 7h30 às 8h20, aí às 8h20 entra outra professora, outro professor com outra disciplina e assim sucessivamente. Né? A cada 50 minutos a gente troca a disciplina, a gente troca o professor ou a professora, então e se falta alguém nesse processo, a gente tem que esperar até que a próxima aula aconteça, então é como se essas questões não conversassem entre si. Isso fica muito visível quando nós temos estudantes com um desempenho muito bom numa disciplina e outra disciplina da mesma área, a área das linguagens, das ciências naturais, da matemática ou das ciências humanas, uma outra disciplina que, em tese, mobiliza os conhecimentos da primeira, às vezes o estudante se sai muito bem, né? Ou seja, isso mostra como estamos falhando na conexão entre as disciplinas. A literatura também apresenta estas críticas ao currículo por disciplinas. Então, ele enrijece a organização de tempos, espaços e docentes. Isso é bem visível na universidade, quando determinado dia é daquela disciplina e, às vezes, aquela disciplina está naquele dia há muitos anos. Quando determinadas disciplinas, quando a professora na educação básica entende que as aulas de educação física, num determinado horário, por exemplo, prejudicam o desenvolvimento de outras disciplinas. Quando a professora entende que determinado conhecimento precisa ter sido garantido numa etapa anterior para que ele possa avançar com a sua disciplina, ou seja, há uma certa estrutura, vai sendo bastante estruturado, e o que dificulta a flexibilidade necessária, da maneira como nós entendemos hoje, a flexibilidade necessária aos currículos. Uma outra crítica é que o currículo por disciplinas, ele desestimula a crítica e iniciativas de estudos e pesquisas, ou seja, algo que seria bastante interessante, bastante promissor, bastante vantajoso do ponto de vista da produção de novos conhecimentos, e mesmo se assim desejarmos da aprendizagem de outras habilidades, da aquisição e desenvolvimento de outras habilidades para os nossos alunos e alunas, isso fica dificultado, porque o importante é sair-se bem na aprendizagem daqueles conhecimentos que serão cobrados na lógica disciplinar. E por último, o currículo por disciplinas, ele transforma docentes em organizadoras ou organizadores, organizados, organizadas. O que é uma docente que é organizadora, organizada ou organizador, organizado? Um docente organizador, organizado. Ele trabalha de tal maneira, dentro dessa lógica, ou seja, ele está já, ela mesma, formatado ou formatada pela lógica do currículo por disciplinas, e ele opera de tal maneira a perpetuar essa lógica, de tal maneira a consolidar, a estruturar cada vez mais essa lógica. É aquele dia, é naquele horário, é aquele conhecimento, e se falta na semana seguinte, ele continua de onde ele parou na semana retrasada, e assim sucessivamente. E quais seriam as justificativas
qual seria a argumentação que nos ajuda a pensar, que ajuda a defender o currículo integrado. Então, nós temos um conjunto de argumentos epistemológicos e metodológicos, ou seja, cada vez mais a produção de conhecimentos em todas as áreas, ela se dá de cada vez mais de forma integrada, em forma de grupos de pesquisa, em forma de coletivos de pesquisa. Vários estudos mostram que grupos de pesquisa espalhados pelo globo avançam de forma paralela, avançam na produção de novos conhecimentos, se beneficiando de conhecimentos de várias áreas e se beneficiando dos conhecimentos que são produzidos em outros lugares do mundo. Ou seja, hoje há um entendimento, e a partir, sobretudo, da teoria da complexidade, a partir das contribuições de Edgar Morin, Ortega y Gasset e tantos, e mesmo da Escola de Frankfurt, hoje há um entendimento de que o conhecimento ele não pode ser repartido, ele não pode ser dividido, ele não pode ser enquadrado, que o conhecimento científico, do ponto de vista, tanto do ponto de vista da própria lógica da própria teoria daquele conhecimento, quanto do ponto de vista dos seus métodos, ele precisa ser cada vez mais, ele é cada vez mais integrado, ele está cada vez mais em sintonia com outros conhecimentos. Também existem argumentos psicológicos, ou seja, como que hoje nós entendemos que o sujeito aprende, como que as teorias da interação, ou seja, a perspectiva interacionista da aprendizagem, como que se dá essa relação de aprendizagem, como que o sujeito aprende. E nesta que mais dialoga, né, com o campo de conhecimentos que nós temos trabalhado, ou seja, se a gente entender a aprendizagem como a capacidade de decifrar signos, se a gente entender o conhecimento como resultado do encontro, como resultado da ação, como resultado da interação, cada vez mais a gente vai entender que não podemos prosseguir com um currículo disciplinar, porque afinal de contas, toda e qualquer forma de interação, ela traz benefícios ao processo de aprendizagem e que a capacidade de leitura dos signos, a capacidade de interpretação da realidade, ela vai sendo aprimorada em todos os componentes curriculares, em todas as experiências do sujeito, não exclusivamente aquelas que acontecem dentro da escola. Então, hoje, as teorias que estão à disposição, que nos ajudam, as explicações possíveis para o processo de aprendizagem, caminham na direção de uma aprendizagem mais integrada, e não de uma aprendizagem por setores, não de uma aprendizagem por disciplinas. E, finalmente, a sociedade nos apresenta problemas cada vez mais complexos, a sociedade nos traz desafios, não só problemas, mas desafios, demandas. Ou seja, se a gente entender que a diminuição da desigualdade, se a gente entender que a redução da pobreza, se a gente entender que a melhoria da qualidade da educação, que a melhoria da distribuição dos alimentos, que o uso de fontes energéticas cada vez menos poluentes, ou seja, são problemas complexos que demandam a contribuição de vários tipos de conhecimento e de vários segmentos da população e de várias pessoas. Não podemos mais entender que os problemas que aí estão são resolvidos por pequenas parcelas da população ou pequenos especialistas no seu campo de conhecimentos. Eu gostaria de trazer um exemplo que recentemente eu acompanhei, que achei muito elucidativo, né? Que a pandemia nos mostrou, para esta nossa geração que enfrentou a pandemia, sobretudo nós, que nesse momento estávamos à frente do exercício das nossas profissões, no nosso caso aqui, da docência, cada vez mais, né, a pandemia foi mostrando que as questões poderiam, que a contaminação e que o combate a a disseminação dessa doença poderia ser resolvido de forma integrada, né? Ou seja, o motorista da ambulância é tão importante quanto
a pessoa que produziu o equipamento, quanto o cientista que ajudou a produzir a vacina, quanto a pessoa que distribui a vacina, quanto a pessoa que aplica a vacina, quanto a pessoa que intuba um paciente numa condição já de agravamento da doença, etc, etc, etc. Ou seja, todas as pessoas são importantes nesse processo. Ou seja, todos os conhecimentos são importantes nesse processo. O que nós temos hoje, do ponto de vista do pós-colonialismo, o que nós temos hoje à disposição, do ponto de vista de novos paradigmas, etc., mostrando que todos os conhecimentos são importantes e que todos os conhecimentos precisam caminhar juntos na resolução e na busca de uma sociedade menos desigual, na resolução e na busca de uma sociedade mais justa. Ou seja, os argumentos sociológicos caminham a favor também de um currículo integrado. Então, em linhas gerais, nós pensamos em concepções de currículo, nós pensamos junto com vocês, nós pensamos também em modalidades de organização curricular, em teorias do currículo e apresentamos algumas das críticas ao currículo por disciplinas, apresentamos também as justificativas epistemológicas e metodológicas, psicológicas e sociológicas para o currículo integrado. Nós deixamos como sugestões, fizemos recortes e foram as nossas interpretações desse trabalho de Tomás Tadeu da Silva, desse trabalho de Alice Casimiro Lopes, Políticas da Integração Curricular, de Teorias do Currículo de Alice Lopes e Elizabeth Macedo, e esta noção muito interessante trazida pelo professor espanhol galego Jorge Torres Santomé, Globalização, Interdisciplinaridade, o Currículo Integrado. Agradecemos muitíssimo você ter ficado até aqui e mais materiais estão disponíveis no site do grupo, no canal do grupo, no Facebook ou também no Instagram. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, muito obrigado.